Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E é um privilégio podermos estudar juntos um capítulo por dia. Leia a Bíblia todos os dias. Se você puder dar uma lidinha antes no capítulo do capítulo do dia, antes da gente começar, vai ser muito legal. Vai fixando, né, as coisas na cabeça, as lições vão saindo mais fáceis, né? Fluidas, como diz um amigo meu, ele gosta de falar fluidas. Olha, que coisa impressionante. Quero mostrar algumas revistas do ano passado aqui para você, porque a Novo Tempo trabalha com rádio, televisão, mídias sociais e esses estudos bíblicos, essas revistas Esperança, Novo Tempo, que cada uma tem um título diferente. São mais de 40, são 45 por aí. Mas olha só, isso é do ano passado. Sem tabus. A Darley descreve aqui, no final de cada capítulo, de cada lição, tem um QR Code. Praticamente em todas as revistas. Olha essa outra revista, uma preciosidade aqui para as crianças descobrindo tesouros. Isso é maravilhoso, aqui um material riquíssimo. Essa outra aqui, Salvo ou Perdido, né? Céu ou Inferno, né? Um título bem chamativo. Tem aqui várias lições importantes para a vida, espiritualidade, aqui são 10 lições. E essa revista que responde perguntas difíceis da Bíblia, não é? Isso daqui é um material preciosíssimo para você. O professor Leandro Quadros, né, preparou com carinho, Tito apresentam juntos o Na Mira da Verdade. São revistas que você pode pedir agora aqui por este site, né? novotempo.com/escola bíblica. Anote bem esse site aqui, porque você pode pedir qualquer revista que está ali, de todas as que já foram lançadas, e vem novidade por aí, hein? Em fevereiro, não posso falar ainda, mas fevereiro tem novidades maravilhosas aí. Ou uma novidade, né, que é mais uma revista, um tema fantástico e necessário. Então, logo, logo você vai saber a respeito disso. Mas visite lá o nosso site, né, novotempo.com/escola bíblica. Você preenche um cadastro, escolhe a revista virtual. Muitos estão optando pela revista virtual ou a física que vai pelo correio, tá bom? Combinados? Que material bom, né? Louvado seja Deus, a gente fica muito feliz. Vamos orar agora. Pai querido, nós te agradecemos pela bênção da vida, pela oportunidade da Bíblia estar aberta, livremente a gente pode estudar. Pode ser que esse programa esteja passando em algum país para pessoas que falam português, ou não necessariamente o país, mas que tenha certas restrições religiosas. Senhor, abençoa essas pessoas que sofrem por não poderem expressar livremente a fé. E nós gostaríamos que elas pudessem estar bem ligadas ao Senhor, o Deus do universo, e que elas descobrissem cada dia uma maneira de estarem conectadas com a Tua Palavra também. Abençoa o nosso dia, abençoa as famílias, as lutas pessoais, os dilemas que enfrentamos, que o Senhor nos oriente através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos quase terminando o livro, né? Amanhã a gente vai passar por um salmo de Davi, é um salmo que corresponde mais ou menos ao Salmo 18, mas é bem parecido. Só que lá ele começa, eu te amo, né? É muito lindo esse Salmo 18, é muito lindo. Mas aqui Davi escreve esse salmo. Coisa maravilhosa. Amanhã, não perca amanhã. Nós estamos ainda nas batalhas, nas guerras, nas situações difíceis que Davi enfrentava, situações complicadas, né? Vimos aí ontem a questão de Seba, a questão de Amasa, a morte de Amasa, Joabe, aquela coisa toda, problemas, né? Depois que Davi pecou, né? O pecado do jardim lá com Batseba, Deus disse assim, a espada não vai sair do seu reino o tempo todo. Por quê? É uma consequência. O lar, os filhos, confusão de filho matando filho, aquela confusão toda, tem consequência. Tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. E Davi carregou essa consequência. Um homem inteligente, experiente, um homem que foi chamado aquele segundo o coração de Deus.
mas era uma pessoa com seus problemas, como você e eu. Por isso a gente não pode desistir da vida, né? Não desista de nada, não desista. Siga em frente, porque é assim mesmo. Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, diz Jesus. Ele vai estar com a gente todo período, todo período. Mas vamos aqui, olha, no capítulo 21, Davi enfrenta, e o povo todo enfrenta, Davi enfrenta, ambos enfrentam, vamos declinar certinho aqui. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Sabe, quando está difícil 1 ano e tal, eu estive no nordeste, aliás, do Brasil, aí no final do ano passado e tal, e não chovia direito, estava muito calor, estava naquela localidade, né, que era uma região de Caatinga, né, aquela região seca, e a gente sentia, assim, a secura, mas eles têm um rio maravilhoso lá, que é o Rio São Francisco, que rio fantástico, né, rio espetacular. Então eles usam a água para poder fazer plantações de manga, de uvas, as uvas lá da região de Juazeiro, região do sul de Pernambuco também, né? Juazeiro, o da Bahia, né? Que fica no norte da Bahia. Então, fantástico isso, mas a seca é uma coisa horrível, né? Passa uns dias sem chover, a gente já fica incomodado, né? Imagine 3 anos. Imagine 3 anos que que se plantava não dava. Então, eles passaram um momento muito complicado. Bom, e aqui continua dizendo, né? Foram 3 anos, Davi consultou o Senhor. Senhor, que negócio é esse? Não chove, não nasce nada, a gente não tem colheita. Como é que é isso? Como é que é essa situação? Então, Deus responde assim, ainda no verso 1, na metade ali. Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Deus tinha mandado Saul matar os amalequitas. E por vontade própria, porque os gibeonitas eles eram tipo servos, né? Eles cuidavam da água, cuidavam disso, eles estavam numa cidade levita, uma cidade para os levitas, né? Então eles funcionavam ali como servos. Eles não foram destruídos, foram conquistados. E a ordem de Deus era para os amalequitas. Os amalequitas eram um povo ruim, era um povo complicado, um povo que tinha deuses. Deus disse assim, esse daí já está julgado. Só que Saul quis pegar os gibeonitas. E é interessante, o bisavô de Saul chamava Jeiel. Anotei aqui porque é um nome diferente, né? Jeiel é o pai dos gibeonitas. Quer dizer, o Saul estava matando gente da sua própria família. Se o seu bisavô era o pai deles. Então, ele fez isso a bel prazer. Ele fez isso por arrogância. Eu sou o rei, eu faço. Aliás, a gente vê a história aí de Saul, quanta bobagem ele fez, né? Por vontade própria, desejo próprio, muito arrogante. E o rei não pode ser assim. Aliás, o rei tem que ser um servo. Quanto mais você sobe nessa escalada de liderança, mais você é servo. Você é o CEO, né? O líder de uma empresa, ele tem que pensar nos seus funcionários, no bem-estar dos funcionários. Está tudo bem? Se não está bem em casa, vai refletir no trabalho. Se ele está com uma doença, não se cuida, come mal, né? Várias empresas dão alimentação balanceada e tudo mais. Quer dizer, você se preocupa com aqueles que trabalham para você ou na empresa. Isso é assim. Não é? Quanto mais líder, quanto menor, né? A sua área de ação aumenta, mas você diminui, você fica na ponta ali da pirâmide, né? A liderança isola um pouco. Mas por que vai fazer isso? Tem sentido? Tem sentido nenhum. Então, Deus já diz assim, a culpa de sangue sobre Saul. Culpa de sangue. Deus já dá o toque aqui, culpa de sangue. O que deve ser feito? Então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los
no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Não vamos ter esse povo misturado com a gente, não. Cabe com eles. Mas o negócio era o Amalequita. O Amalequita era pior. Muito pior. Eles eram tranquilos, eles trabalhavam o povo de Israel, mas não eram israelitas. Judeus, né? Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? Vamos resolver esse assunto uma vez por todas. O que é que está pegando em vocês? Se o assunto é esse, vamos resolver o assunto para voltar a chover, voltar a ter uma vida normal no campo, né? Então, e que resgate vos darei? Ele falou em dinheiro, para vocês abençoarem a herança do Senhor. Qual o resgate? Eles assim, não é dinheiro, nem prata, nem ouro. Nem prata, nem ouro. Então, o que é que vocês querem? O que vocês querem? Também não queremos matar nenhuma pessoa. Mas, respondeu o rei, quanto ao homem que nos destruiu, ele praticamente destruiu o povo gibeonita, que é Saul. Quanto ao homem que nos prejudicou, que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, é o verso 5 que eu estou, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, ele queria acabar mesmo. Dos seus filhos nos deem 7 homens para que enforquemos ao Senhor. Aqui começa a ter uma coisa assim meio diferente, né? Que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, a terra de Saul, o eleito do Senhor. Nós reconhecemos, mas ele fez uma coisa horrível. Não podia ter feito isso. E o rei falou assim, tá bom, eu vou dar isso para vocês. Vamos dar uma parada aqui. Não era uma expiação. Tipo, mata um cordeiro, resolve a questão do pecado, né? Lógico que se você tiver a intenção de falar ali com Deus, se arrepender dos pecados, não é assim? Eu mato o cordeiro, pumba, já ganho lá um selinho, né? Como a gente faz no supermercado, né? Você compra tanto, eles dão um selinho, quando tiver tantos selinhos, não é isso. Israel nunca matou pessoas. Manassés fez isso, um rei lá na frente que a gente vai ver mais para frente, vai ver mais adiante, é um rei que está lá, né? Mas ele matou filho, ele ofereceu filho, olha que coisa absurda. Então não era isso, porque Israel nunca tinha feito isso, Deus nunca tinha pedido isso. Mas você já vê que lá em cima o próprio Deus diz assim, é uma questão de sangue, é culpa de sangue. Uma pessoa importante vai e começa a matar os gibeonitas, em vez de cumprir o que Deus fez. Esse povo está aí, está tranquilo, não mexa com ele. O povo de Israel disse assim, não, deixa eles ficarem, eles vão ser servos. E acho que vários acabaram se convertendo ali para o judaísmo, não sei. Mas ele vai e faz diferente. Então é a culpa de sangue. Então nós não queremos dinheiro. Nós queremos ter uma guerra diferente, mas não é uma expiação para aplacar um Deus, né? Então vamos matar 7 aqui para aplacar um Deus. Aliás, quem está falando isso não é nem o povo de Israel. Nós queremos 7. Tá, ele está bem. Então isso não era uma expiação, não era religioso isso. Não era religioso, não. Mas era uma retribuição legal. Essa era encarado como uma retribuição legal, não como uma expiação espiritual, mas uma retribuição legal. Então, se fizermos isso, nosso povo vai ficar em paz. E se é que Deus está fazendo isso por causa dessa restituição que devia ser feita, então vamos fazê-la. E Davi falou, ok. Aí Davi poupou Melquisedeque, Mefibosete, tem muito nome parecido, mas Mefibosete, Melquisedeque termina também com Et. Então, ele poupou, filho de Jonatas, seu amigo, e ele tomou 2 filhos de Rispa, verso 8, tá? 2 filhos de Rispa, que tinha sido concubina aí, esposa de Saul, não é? Está aqui. E a Merabe, 5 filhos de Merabe, que também tinha lá sua ligação com Saul. E então os gibeonitas tomaram essas 7 pessoas, que eram pessoas simples, e enforcaram essas pessoas.
a gente pode ter uma porção de ideias sobre isso aqui, né? Mas que absurdo. Para que fazer uma coisa dessa? Isso para que o mundo daquela época soubesse que Deus não é injusto. Mas como ele permite isso? Ele permitiu. Isso era uma restituição legal, não era uma expiação espiritual. E aí acalmou os próprios gibeonitas e o mundo que estava vendo isso. Saul fez uma coisa muito feia e dizendo, bom, agora eles estão empatados. Não há problema. Eles enforcaram e deixaram os corpos na terra por 6 meses. Que aqui uma coisa, geralmente não acontecia isso. Eles deixaram toda uma estação, 2 estações, aliás, né? E quando foi a época da chuva, eles tiraram então. E Davi então se encarregou em pegar os ossos deles, pegar os ossos dos filhos de Saul e pegar os ossos de Saul também. Mas tem um fato bem interessante aqui, a Rispa, né, a mãe de 2 desses, ela ficava lá o dia e noite para não deixar as aves do céu ficarem querendo se alimentar do corpo desses 2 filhos. E ela colocou um lençol por cima, uma coberta por cima, e ficava de dia e de noite ali cuidando. Imagine esse período todo. Bom, a gente não entende tudo que tem a Bíblia, mas aqui, pelo menos, a gente tem essa ideia que não foi uma questão de expiação para aplacar a ira de Deus, não foi isso. Isso foi para restituir a vida dos gibeonitas que morreram sem nenhuma razão, por Saul. Então, é uma coisa meio complicada para a gente entender aqui. Com os ossos desses 7 aqui, mais os ossos dos filhos, né? Jonatas estava lá também, mais os ossos de Saul, que não estavam no mesmo lugar, de Jonatas e Saul. Então, Davi ajuntou num lugar só, não é? E os enterrou. Teve um enterro digno, né, dessas pessoas todas aí. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra e as coisas voltaram ao normal. E o capítulo termina aqui com uma coisa bem interessante. 4 dos grandes maiorais aí do exército de Davi e gigantes que eles mataram. Não foram só gigantes, mas a guerra que eles tomaram. A primeira batalha acontece contra os filisteus. Davi estava muito cansado e aqui aparece o nome, né, de Isbi-Benoni, que descendia dos gigantes. O peso da sua lança era de 6 quilos, por aí. E Abisaí vai lutar contra ele, uma peleja tremenda, e vence. Depois fala de Sibecai. Aí são 2 batalhas de Gobe, Sibecai e Elana, que enfrentaram também gigantes e venceram. E depois fala, por último, de Jonatas, que venceu um gigante que tinha 6 dedos no pé. Esses 4 nasceram gigantes em Gate, portanto filisteus, né, e caíram nas mãos de Davi e pela mão dos seus homens. Mostra aqui a força dos seus homens. Davi venceu quando era jovem, né? Adolescente, ele não tinha idade para guerra, não tinha nem 20 anos, mas ele venceu o gigante Golias. E aqui, inclusive, há parentes de Golias nessa lista aqui. Então, esses soldados bravos não tinham medo de batalha. Então, quando Isaí lá atrás menciona assim para Absalão, olha, Absalão, você sabe, seu pai tem soldados que dariam a vida. São heróis, são pessoas preparadas. Então, não adianta você ir assim, tem que ir bem preparado. E é exatamente isso. Davi tinha homens fortes que faziam parte do seu exército. Ninguém faz nada sozinho. A importância de ter pessoas que são destemidas, que podem cumprir as tarefas, e é guerra, mais guerra, e guerra e mais guerra. Bom, nós também estamos vivendo uma guerra, né? Uma guerra bastante... Nós estamos vendo uma guerra contra gigantes, há muitos gigantes para vencer, não é verdade? Você tem alguns gigantes, não tem? Às vezes as finanças, saúde, às vezes uma encrenca, uma intriga, né? O casamento, são gigantes aí, trabalho.
Mas que Deus nos ajude a vencermos esses gigantes aí. E Ele vai nos ajudar, sim. Vamos orar por isso? Pai amado, querido Deus, nós temos aí muitos gigantes na vida. As pessoas estão nos vendo, ouvindo, eu também, o pessoal que está aqui no estúdio, trabalhando, nós temos gigantes para vencer. Ou é saúde, ou é um problema financeiro, ou é uma viagem, ou é alguma coisa, uma pessoa. Mas que o Senhor nos dê clareza para fazermos a Tua vontade. Nem tudo que passamos nesse capítulo aqui a gente entende profundamente, mas há bastantes evidências de que o Senhor é um Deus comprometido com os seres humanos e que providenciou a salvação em Cristo para todos nós. E nós te agradecemos por isso e em nome dele te rogamos por Jesus. Então, amém. Muito bem, então amanhã o Salmo que Davi escreve no capítulo 22, eu espero você.